Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Está iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. E desta feita, iremos abordar a lição de número 3, que tem por título A Sutileza da Imoralidade Sexual. E iremos trabalhar durante essa revista sobre 3 modelos da sexualidade, ou 3 desvios desses modelos à luz da Bíblia Sagrada. O primeiro modelo que iremos trabalhar é a fornicação. O segundo é o adultério e o terceiro é a homossexualidade. Então, à luz da Bíblia Sagrada, do que a palavra de Deus diz acerca desses temas, nós iremos falar nesta lição de número 3. Sem mais delongas, eu te convido a ficar conosco e aprendermos juntos mais um pouco da palavra de Deus. Vem comigo! Meu querido irmão e minha querida irmã, é um prazer tê-lo novamente conosco, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Aqui você já conhece o nosso modelo e a forma como nós ensinamos. Com clareza, tentando trazer em um resumo o máximo possível de informação para você, tanto aquele que dá aula, tanto aquele que é aluno aos domingos na EBD. Veja, antes de entrarmos propriamente na lição, eu quero depois trazer uma introdução para você sobre o que iremos abordar. Mas a priori, eu quero ler com você a nossa leitura bíblica em classe, o nosso textuário e a nossa verdade prática. O nosso textuário se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo de número 18. O texto nos diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Nossa verdade prática nos diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Dito isto, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está dividido em 2 textos. O primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo de número 20. A segunda leitura está lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo de número 28. Vamos ler o que está em 1 Coríntios 6, do 15 ao 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora vamos ler Romanos, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo de número 28. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A nossa palavra-chave é justamente imoralidade. E o que significa imoralidade, Otoniel? E eu defino para você. O dicionário nos diz que imoralidade é característica de imoral, que não respeita a moral vigente. Ou seja, ausência da moralidade, despudor ou indecência.
Ele ainda diz o dicionário, maneira de agir da pessoa que não respeita regras morais, a virtude, a moral, os bons costumes, a honestidade. Essa é a definição da nossa palavra-chave. Meus queridos, vamos entrar na nossa revista, no nosso primeiro tópico. E a introdução que eu vou trazer para você já abrange esse primeiro tópico da lição, que tem por título a revolução sexual. Está dividido em 2 subtópicos, a saber, um novo paradigma para a sexualidade e o segundo, a quebra de um tabu. Pois bem, o autor da revista vai trazer para nós que essa mudança, essa revolução sexual, ela parte do protesto ou dos protestos de 1968 que aconteceu na França, fomentado, incentivado pelos estudantes universitários. Protesto esse por insatisfação do sistema educacional francês. É claro que esse protesto, ele aproveitou do momento, da situação em que o mundo estava passando, para também difundir os seus pensamentos e suas ideologias. Aí você pode me perguntar, mas o que era que estava acontecendo nesse momento, nesse período no mundo? Primeiro ponto que eu destaco para você é a Guerra do Vietnã, entre os Estados Unidos e os vietnamitas. Era uma das coisas que estava acontecendo nesse momento. O segundo ponto que eu quero destacar para você também, em 1968, é a morte de uma referência dos negros nos Estados Unidos, que é o Martin Luther King. Outro ponto que eu quero apresentar para você também era a mudança que estavam tentando fazer em Praga, na antiga Tchecoslováquia, sobre o estilo, o modelo de governo que antes era um governo autoritário que foi imposto pelos soviéticos. Quando trazemos para o nosso continente sul-americano, nós podemos falar do quê? Dos movimentos e dos protestos sobre as ditaduras militares, assim como também o processo de descolonização. Veja que esses movimentos surgem dentro de um contexto em que o mundo está em caos, que está em uma efervescente, eu posso por assim dizer, confusão. Por um lado a guerra, por outro lado mudança de governo, por outro lado a luta para acabar uma ditadura e por outro lado também o processo de descolonização. Mas dentro disso, então vai surgir o que o autor colocou aqui sobre a revolução sexual. E o que é a revolução sexual? Deixa eu detalhar um pouco para você sobre isso. Pegando um gancho das revoluções de 1960, o termo revolução sexual vai partir daí. Revolução essa que ficou famosa não só na França, mas também na Alemanha, nos Estados Unidos e também no Brasil. E dentre essa revolução, nós podemos falar aqui da invenção da pílula, do anticoncepcional, do sexo sem compromisso, entre outras coisas que nós iremos abordar. Pois bem, quando o autor aqui está falando dessa revolução sexual, está falando de uma nova ideologia que vem contra os padrões esses conservadores que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática. Pois vale ressaltar que toda a cultura nossa e desses países aqui citados vem do modelo judaico-cristão que influenciou por longos anos e que se transformou em uma potência a qual nós conhecemos. O Brasil Paralelo, em um dos seus artigos, ele vai definir essa revolução sexual da seguinte forma. Ele diz, foi uma forma de pensar sobre a liberdade sexual humana desafiando a moral tradicional. E ele diz que atingiu seu ápice nos anos 60, embora esse não tenha sido seu início. Durou até aproximadamente a década de 70. E aqui eu quero destacar uma coisa para você e do quanto foi danoso esses movimentos. Porque ele veio atacar, ele veio trazer ruptura para duas bases que nós conhecemos do casamento. Quais são eles, Otoniel? A heterossexualidade e também a monogamia.
Ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher. Apenas um homem e uma mulher. Então, esses movimentos veio trazer ruptura para essas duas bases. Destaco mais para você. Outra coisa que ficou visível também nesses movimentos foi a nudez em forma de protesto. O Dr. David Allen vai dizer que a revolução sexual foi o momento em que a sociedade saiu do armário em relação ao sexo antes do casamento, a masturbação, as fantasias eróticas, a pornografia e a sexualidade. Eu quero destacar para você as principais características da revolução sexual. Foram elas: reforma dos costumes sexuais, fim do casamento, fim da família tradicional, fim da monogamia, aborto, propaganda do puro amor, propaganda do aborto, facilitação do divórcio, aceitação do adultério, pedofilia, incesto e, entre outras coisas, outro que eu quero citar aqui também é a zoofilia. Veja que esses movimentos foram movimentos contrários totalmente aos preceitos da Bíblia Sagrada. Mas nós iremos tratar, à luz da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia Sagrada diz acerca desses temas. Então, a partir de agora, tendo em vista que você teve essa breve introdução que já abrange esse primeiro tópico sobre a revolução sexual, os novos paradigmas e também a quebra de um tabu, eu quero também destacar para você, antes de finalizar aqui, eu não esquecer, essa quebra de tabu está relacionado principalmente também à virgindade. Ou seja, olhar para um jovem e dizer, mas você ainda é virgem nessa idade? Você ainda não praticou sexo? Você está atrasado, você está retrógrado. Então, esse quebra de tabu vem justamente para isso, para mostrar para o jovem que essa virgindade, que essa pureza não tem relevância alguma. Mas o cristão, aquele que conhece a Bíblia Sagrada, aquele que tem a Bíblia como regra de fé e prática, sabe que isto na Bíblia Sagrada é algo sagrado, algo guardado para depois do casamento e não antes do casamento, como nós pontuamos aqui as características desses movimentos de 1960, ok? Dito isto, vamos para o nosso segundo tópico. Meus amados irmãos, o nosso segundo tópico tem por título as principais distorções da sexualidade sadia. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro é a prática da fornicação. O segundo é adultério. Não é crime, mas é pecado. E terceiro, homossexualidade. Uma contradição da ordem natural. Primeiro, eu quero definir para você o que nós entendemos como cristão sobre a palavra fornicação. Fornicação pode ser definida da seguinte forma: é a prática do sexo antes do casamento realizada por pessoas solteiras. Ou seja, você viu comigo no primeiro tópico que a nossa cultura foi moldada por valores cristãos. Tanto o protestante, como também o católico, aquele que se dizia ser cristão, ele prezava e ainda preza, se ele serve ao Senhor na beleza da sua santidade, por esses padrões, ou seja, sexo depois do casamento. Mas como eu falei para você, depois dessas revoluções que surgiram, promovendo todo esse tipo de desordem que aqui eu apresentei, então a fornicação tornou-se mais presente entre os jovens. Infelizmente, não só entre os jovens que não são evangélicos, mas também entre os evangélicos, infelizmente. E isso se dá, aqui o autor vai citar, que um dos fatores que fomentou isso foi as redes sociais. O acesso às redes sociais, a facilidade e o quanto o corpo humano tem sido exposto nesses meios de comunicações. Vale ressaltar que com essa facilidade e com esse descontrole e com essa falta de fiscalização dos pais com os seus filhos, esta divulgação, essa promoção de pornografias
tem sido algo recorrente entre os jovens. Ora, se não tem um controle, se não tem uma fiscalização, e se essa exibição do corpo humano tem sido algo frequente, logo esse jovem vai cair aqui no que nós acabamos de falar, fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento. Uma palavra grega define muito bem isso. É a palavra porneia. E porneia significa o seguinte: qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo o adultério, a prostituição, impureza e a fornicação. Você pode ver que a palavra porneia, ela tem um significado amplo e ela não está presa apenas à fornicação, mas ela abrange também o adultério, a prostituição e qualquer ato de impureza, qualquer ato pecaminoso. Então, quando nós falarmos também de adultério, estaremos falando de porneia. Igualmente, quando estivermos falando também de homossexualidade. Então, nós podemos definir aqui a priori que uma das coisas que facilitou esta prática foi as redes sociais. Mas aqui vale ressaltar uma coisa também. O liberalismo, que atingiu também as universidades, também atingiu muitas igrejas e muitos lares também. Vale aqui ressaltar também a televisão com suas novelas, com suas séries, que em vários momentos mostram pessoas com cenas de sexo, com cenas picantes, por assim dizer, com partes do corpo despido, fomentando, incentivando esse jovem a essa prática, foi também um dos meios pela quais este ato tem se aumentado diariamente entre a sociedade, principalmente entre os jovens. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, o verso 2, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Em outras versões é: não vos amoldeis com esse mundo. Ou seja, se o mundo te convida para você fornicar, se o mundo diariamente bate à tua porta te incentivando a isso, você não deve se amoldar aos padrões desse mundo. Você, jovem que me assiste nesse momento, mas deve buscar ao Senhor para que o Senhor te ajude a você vencer essas tentações. Uma coisa que eu quero aqui destacar para você aqui, antes de partirmos para o outro subtópico, é que a Bíblia Sagrada nos manda resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata do pecado, seja ele da fornicação, seja ele do adultério, seja ele no âmbito como aqui nós estamos tratando, Jesus manda você fugir, você sair, você correr. Por quê? Porque se você tentar enfrentar, se você tentar resistir com suas próprias forças, você será vencido. Ainda sobre a fornicação, você pode me dizer: mas Otoniel, ser jovem em nossa geração e viver conforme você está falando os padrões bíblicos é muito difícil. Eu não vou conseguir. Eu quero te mostrar que aquele que decidiu servir ao Senhor, aquele que tem um propósito e o propósito dele é adorar ao Senhor, ele consegue sim. Eu te apresento, sabe quem? José. José foi um exemplo de um jovem que se guardou no Senhor e não deixou ser influenciado. O primeiro ponto que eu quero destacar de José para você é o seguinte: que José, mesmo em meio a uma cultura pagã, ele não se paganizou. Isso está lá, você pode conferir em Gênesis, capítulo 39 e o versículo de número 1. Esse é o primeiro ponto. Em uma cultura pagã, ele não se paganizou. O segundo ponto: José tinha tudo o que a cultura admirava, a imagem, a beleza, era um rapaz atraente, mas mesmo assim não se deixou seduzir por isso. Terceiro ponto que eu te apresento aqui de José, que José, mesmo sendo um homem de Deus, José não estava imune à tentação, ou seja, ele foi tentado, mas ele fez o quê? Ele resistiu? Não. Ele fugiu, porque ele sabia que como um jovem do Senhor, ele tinha que se guardar. O quarto ponto que eu destaco para você é o seguinte: que mesmo José vivendo em uma cultura pagã, ele possuía sólidos valores morais e espirituais. É isso que Deus quer de você, jovem, nessa geração. Valores, que você mostre os seus valores morais e espirituais.
Valores esses que está bem explicitado na Bíblia para você. Em quinto lugar, José, mesmo sendo um homem de Deus, fugiu da tentação. Faça o mesmo. Fuja da tentação. Fuja da imoralidade sexual. E eu cito para você 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo de número 18. O segundo subtópico vai nos falar: o adultério não é crime, mas é pecado. Por que não é crime, Otoniel? Porque no Código Penal de 1940, o adultério era pecado no seu artigo 240. Podia-se pegar até 6 meses de detenção aquele que cometesse o adultério. E assim como eu falei na fornicação, um dos meios pelas quais tem influenciado o adultério é também as mídias sociais, a TV e entre outras coisas. E aqui, é claro, temos que ressaltar o que Jesus falou no Sermão do Monte. Você que é da cultura judaico-cristã sabe que o adultério é pecado. E é o pecado que levaria à morte, apedrejamento. Mas vem Jesus no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo de número 7. Aí você pode me perguntar, mas Otoniel, qual é o versículo? Deixe de ser preguiçoso e valer, porque é 2 capítulos só, crente. Vai lá, do capítulo 5 ao capítulo de número 7, leia lá. Jesus vai falar o seguinte, que aquele que pensa, aquele que imaginar, já cometeu o adultério. E você aprendeu que Jesus não veio abrogar, acabar com a lei, mas veio expandir, trazer um significado maior para ela. Jesus trouxe maior significado à questão do adultério. Ou seja, aqui estamos tratando justamente disso, que uma das coisas que é pecado, que o cristão não pode cometer, que a Bíblia exorta e fala sobre severas punições. Se você ver isso lá em Provérbios, capítulo número 5, você vai ver listando sobre isso, os danos que isso traz. Você deve ficar muito atento acerca disso. Por quê? Você sabe, e eu vou voltar novamente, porque eu falei para você sobre os movimentos de 1960. Aqui nós falamos que o casamento ele é monogâmico, heterossexual e monossomático. Mas aqueles movimentos veio fomentar a poligamia, o relacionamento não só de 2, mas a 3 ou até mais. Veja que coisa terrível, contrariando os preceitos e as verdades bíblicas. Mas nós, como servos do Senhor, sabemos, pode até deixar de ser lei, pode até deixar de ter pena dentro do Código nosso penal, que a sociedade pode pensar que é a coisa mais comum. Nós não mudamos a nossa forma de pensar acerca desse tema. É pecado e é pecado. O pastor José Gonçalves, autor da revista e do livro de apoio, vai nos citar algumas possibilidades, alguns meios de como nós nos blindarmos para não cairmos em adultério. E o primeiro ponto que ele vai abordar é o seguinte, é criar filtros. Ele diz o seguinte, em primeiro lugar, a proteção para o adultério consiste em criar filtros. Em segundo lugar, a proteção para o adultério é saber que ele terá consequências danosas. E ele vai citar Provérbios capítulo 5, do versículo número 4. Mas eu cito para você Provérbios capítulo 5, a partir do verso 1 você pode ler até o verso de número 20. Vai ser muito proveitoso para você. Em terceiro, ele diz que a proteção para esse adultério não está apenas em não lhe dar lugar, mas evitar entrar no seu território ou espaço. Aí ele cita Provérbios capítulo 5, versículo 8, corroborando com o que eu falei. Em quarto lugar, ele vai citar que essa proteção do adultério está em manter uma vida disciplinada. E em quinto lugar e último, ele vai dizer que essa proteção para o adultério está em não alimentar fantasias que seriam satisfeitas somente na esfera do casamento. Eu tenho certeza que com esses pontos aqui, você terá uma grande proteção para não cair nesse pecado, um pecado que tem sido recorrente em nossa geração. O nosso terceiro subtópico do segundo tópico vai falar sobre a homossexualidade, uma contradição da ordem natural.
E aquele que segue os padrões bíblicos, aquele que tem a Bíblia como regra de fé e prática, entende que a homossexualidade é um comportamento adquirido e não um determinismo biológico. Ou seja, não há como dizer que alguém nasce homossexual. E aqui o autor da revista vai nos citar o caso dos gêmeos idênticos, que comprova isso. Ou seja, há casos entre gêmeos idênticos que um é homossexual e o outro não é. Logo, se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Eu quero ler para você o que um especialista, o Dr. Robert, vai falar acerca desse tema genética. Preste bem atenção. Gêmeos idênticos são monozigóticos, isto é, são produzidos a partir de um único óvulo e de um único espermatozoide. No que diz respeito à composição genética, gêmeos idênticos são 100% idênticos. Como os gêmeos idênticos têm uma correspondência genética absoluta, um fundamento genético da homossexualidade precisaria se manifestar em taxas de concordâncias mais elevadas no caso de gêmeos idênticos, em que pelo menos um dos gêmeos é homossexual. Se a homossexualidade fosse totalmente determinada pelos genes, esperaríamos que neste caso a taxa de concordância fosse 100%. Em outras palavras, os gêmeos idênticos de um homossexual seria sempre homossexual, assim como a cor dos olhos e do sexo de gêmeos idênticos coincidem em 100% dos casos. Tendo isso em mente e o que nós apresentamos aqui, então concluímos que a homossexualidade é reprovada. Por quê, Otoniel? Porque ela é contrária à ordem natural da criação. E onde está explicitado isso? Em Gênesis, capítulo 1, o capítulo 2, você pode ler ali o processo da criação, onde Deus cria o macho e cria também a fêmea. Tendo dito isto, vamos para o nosso terceiro e último tópico. O nosso terceiro e último tópico tem por título o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. E está dividido em 3 subtópicos. A saber, o primeiro, o sexo atende a uma necessidade da criação. Segundo, o sexo como complementação e satisfação. E terceiro, o pastoreio cristão e a prática homossexual. O primeiro ponto que o autor destaca aqui, que o sexo atende a uma necessidade da criação. E que necessidade é essa, Otoniel? É a necessidade de procriação. Isso está lá em Gênesis capítulo 1 e versículo de número 28. Você pode conferir isso, que Jesus vai falar sobre multiplicar e encher a terra. Então, o primeiro ponto aqui é justamente o de procriar, de ter filhos, de ter herdeiros, de dar continuidade à espécie humana. Ok? O nosso segundo subtópico vai falar o seguinte, que o sexo é uma complementação e satisfação. E o autor vai falar o seguinte, além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual, quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. O casamento. E eu destaco para você Mateus capítulo 19 e o versículo de número 5. Ok? O terceiro e último ponto vai falar sobre o pastoreio cristão e a prática homossexual. Esse ponto é importante ressaltar porque você pode terminar a revista e dizer assim,
Mas, Otoniel, então aquele que pratica o adultério, aquele que pratica a fornicação, aquele que pratica a homossexualidade, ele não é benquisto, a igreja despreza ele, a igreja não quer saber deles. Não, não é isso. Esse tópico vem justamente para falar sobre isso. Por mais que a Bíblia Sagrada reprove, e reprove de forma veementemente, que a prática homossexual é pecado, precisamos ter em mente que eles são também imagem e semelhança de Cristo. Imagem e semelhança de Cristo que está fundado no pecado, que está vivendo uma vida longe do Senhor, mas que precisa de aconselhamento, que precisa ouvir a voz de Cristo, que precisa de uma mão que possa levantar e mostrar para ele a verdade que liberta, que é Cristo. Como nós citamos no tópico anterior, no segundo tópico, nós entendemos que esta posição é uma posição adquirida. E se é uma posição adquirida, é uma posição que você pode deixar, que você pode abandonar, que você pode decidir não querer mais. E a Bíblia Sagrada vem aqui atuar de forma poderosa, tremenda, transformando essas vidas e libertando. Como tenho certeza que você conhece muitos, e eu também conheço, que viviam nessas práticas, mas que abandonaram e hoje servem ao Senhor na beleza da sua santidade e que influencia outras gerações para deixarem também esses atos pecaminosos. Então, nós não desprezamos essas pessoas, pelo contrário, nós amamos em Cristo Jesus. E aquele que ama é aquele que exorta, é aquele que corrige, é aquele que mostra o caminho. Qual pai que vendo o filho andando num caminho errado, indo para um caminho de perdição, não vá corrigi-lo e mostrar para ele o caminho certo? Deus é da mesma forma. Ele corrige aquele que ama e ele não quer que um filho seu se perca. Pelo contrário, ele quer que ele se arrependa, reconheça que Cristo é o Salvador da sua vida, que ele é o único caminho e assim tenha uma vida transformada e venha viver uma novidade de vida. Podemos resumir da seguinte forma a nossa aula de hoje. Primeiro, com a revolução sexual. E aqui eu esqueci de falar para vocês no começo, mas aqui eu não vou deixar passar. Havia uma palavra, uma frase que foi bastante destacada nesses movimentos da França, ou que iniciou na França. E a frase era a seguinte: é proibido proibir. E hoje você escuta muito. Mas nós sabemos que essa frase vem fomentar, vem incentivar um liberalismo e uma distorção das verdades bíblicas. Em segundo, nós estudamos e analisamos a prática da fornicação, do adultério e também da homossexualidade e abordamos ele à luz da Bíblia Sagrada e mostramos que não devemos desprezar essas pessoas, que por mais que elas estejam no pecado, elas são a imagem e semelhança de Cristo e precisamos mostrar a ela a verdade. Não desprezá-las, mas tratá-las com amor, mostrando a verdade que liberta. Em último, nós abordamos também sobre o sexo, esses dois meios a qual ele trabalha. Primeiro, atendendo a uma necessidade da criação, que é a procriação, e também a necessidade de complementação, satisfação. Por último, nós falamos sobre a prática do pastoreio, o pastor tratando sobre esses assuntos. É por isso que nas igrejas faz-se necessário ter pessoas especializadas para trabalharem com esses assuntos e não desprezar essas pessoas. Eu concluo com uma frase que é justamente sobre esse terceiro subtópico, que o autor Santos vai falar o seguinte: não é honesto e nem cristão condenar nos outros aquilo que a igreja recusa tratar internamente. Ou seja, precisamos tratar desses assuntos internamente para podermos também tratar externamente. Pense nisso, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E eu tenho certeza que muita dúvida vai ficar para você nesta aula, mas eu tenho certeza que nós tiraremos para você no próximo domingo na nossa escola bíblica dominical. Por isso, ansiosamente eu te espero, você que é meu aluno, próximo domingo às 9h30,
na nossa igreja sede. Forte abraço e fique na paz.